Oi meninas, resolvi gravar esse vídeo porque muitas mães, muitas mulheres perguntando: Elô, você com as filhas especiais e fazendo tratamento de câncer, que tipo de câncer você fez, o que você faz ainda, como que foi, como que é, como que você se virou. Então eu vou falar pra vocês. Eu acho que eu resolvi gravar esse vídeo pra uma motivação para outras mulheres, porque se eu passei, eu passei, graças a Deus superando, vocês também, né? Porque eu sei que primeiro diagnóstico que vem a palavra câncer, você já pensa, morte, vou morrer. E não é assim, né? Então foi difícil, né? Eu descobri o câncer de mama, eu já tive uma infância, depois eu conto pra vocês também, de muitos maus tratos, foi horrível. Depois a minha filha, com 3 anos e meio, com uma pneumonia fúngica, foi pra UTI, fiquei 8 meses com ela lá, morrendo a toda hora, várias paradas cardíacas, tanto que ela saiu de lá com um diagnóstico de paralisia cerebral por causa de uma parada por 7 minutos. Então eu já tinha uma filha com necessidades especiais, graças a Deus ela é um milagre que hoje, se você vê ela, ninguém reconhece, é um milagre de Deus. Depois de toda essa luta, aí eu tive a Dandara, e aí a Dandara veio com autismo, e aí foi uma outra luta, aí luta pela inclusão, direito delas, e a gente sabe que tudo na parte do autismo é muito caro, é muito difícil. Então toda essa luta que eu já tinha passado uma infância muito difícil, uma situação difícil, depois a luta com a Bia, depois com a Dandara, eu falei, opa, agora já tá bom, né? Já passei demais, não vai ter mais o que acontecer. E aí, né, na minha separação, descubro o câncer de mama. E ele já estava avançado, agressivo, né? Na primeira consulta com o oncologista, ela já falou que com certeza, além da mama, ele já estava no meu fígado, no meu pulmão, nos meus ossos e no meu crânio, por ele ser muito ruinzinho, muito agressivo e que seria tratamento paliativo, não teria mais o que fazer. Então imagina, na terça eu descubro câncer, na primeira consulta com a oncologista, que foi tudo às pressas, que o hospital me chamou, ela fala assim pra mim: não, você nem vai fazer cirurgia, não, você nem vai fazer nada, porque não tem o que fazer, ele espalha muito rápido e tal. Então imagina a minha cabeça. Minhas filhas, eu sozinha, numa cidade sozinha, sem família, tinha acabado de separar, com as duas totalmente dependentes de mim. Eu só pensava nelas. Eu só pensava nelas. Ah, Elô, mas o que você fez? Eu, na hora, eu fiquei em choque, só pensava nelas. E aí eu fiz a melhor coisa. Não queria falar com ninguém, fui pra minha casa e entrei no banho e tive meu secreto com Deus. Que eu no banho é onde eu me derramo pra Deus. Cada um tem um secreto, né, com ele. E ali eu chorei muito, me derramei pra Deus. E eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, Senhor, nem se eu quiser contar tudo, as pessoas não conseguem entender tudo que eu já passei nessa vida. E agora mais isso. Já, já não era muito já o que eu passei. O Senhor sabe cada lágrima, cada dor, cada ferida. Cada vez que eu era criança e dormia com queimaduras no corpo, ia parar no hospital de tanto pisarem na minha cabeça. Tanta maldade, tanta coisa que faziam comigo. Depois a minha filha fica especial, que ela luta na UTI. Depois a minha filha caçula com autismo, com TOD. Agora eu separada, agora o câncer. É muita coisa. E eu lembro que eu chorei e eu falei pra Deus essa oração sincera, que eu falo que é uma conversa com Deus. Eu falei pra ele, Senhor, eu não vou pedir que o Senhor me cure, vou pedir um milagre, que essa doença suma. Eu vou pedir que seja feita a sua vontade. Se o Senhor acha que eu tenho que passar por esse câncer, se eu tô morrendo, e com as duas meninas, cuidando delas, sozinha, se o Senhor acha que eu tenho que passar, seja feita a sua vontade, eu vou passar.
Eu só peço uma coisa. Por favor, alivie esse tratamento. Porque eu sei, né? Já fiz estar em hospital e eu sei como é difícil. Falei, por favor, se o senhor acha um propósito do senhor eu passar por isso, só alivie essa situação. E eu falei, chorando. Eu falei, seja feita a sua vontade. Se o senhor me curar e eu viver, o senhor é o Deus da minha vida. Mas se o senhor acha que chegou a minha hora e essa doença, eu vou morrer, o senhor continua sendo o Deus da minha vida. Eu não vou negar o senhor. Eu só peço que alivie para mim conseguir cuidar das meninas, não deixá-las desamparadas. E foi isso. Quando eu fui fazer a químio, né, a gente fica com muito medo, sem saber. As minhas químios demoravam, eu ficava a tarde toda lá no hospital, eu levava coberta, eu levava bíblia, eu levava celular, eu levava fone, eu levava lanche. Eu ficava lá, você dorme, acorda, vomita, dorme, acorda. A hora não passa, demorava umas 6 horas cada sessão. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu ouvi um conselho de uma senhorinha pra mim e eu fui sozinha. Falei, eu não quero ir com ninguém, né? Nessas horas aparecem as pessoas, né? Que acho que ficam com dó da nossa situação. Eu falei, não, sempre passei tudo isso sozinha, eu e Deus, e eu vou passar. E quando chegou lá, você tem uma poltrona, né? E tem uma cadeira para acompanhante nos box para tomar químio. Eu falei, Jesus, senta comigo aqui, me acompanha nessa químio. E ela falava, você tá sozinha? E eu dava uma risadinha. E por dentro eu falava, eu não tô sozinha. Jesus tá aqui comigo. É só Ele que pode me ajudar. E eu lembro que eu tinha pedido essa oração. Senhor, por favor, alivie essa doença, esse tratamento. E a médica tinha falado que eu ia tomar 16 químios, 12 brancas e 4 vermelhas. Quando chegou lá, e eu já tenho a veia muito ruim, porque eu tenho problema nos rins, né? Muito antibiótico, muito isso. Quando chegou lá, o enfermeiro foi fazer a químio e falou, você vai tomar branca, né? Falei, não, são 4 vermelhas e depois 12 brancas. Ele falou, não, é a branca. Aí eu, não, aí conferiu tudo e era branca. Ele falou, não, ela mandou. Eu falei, tá, então eu vou iniciar com 12 brancas e depois as 4 vermelhas? Ele, não, seu protocolo são um total de 6 brancas. Eu não entendi. Tomei a químio. Falo pra vocês que foi muito difícil, dá muito medo, muito mal-estar. Não quero assustar vocês, porque cada pessoa, o organismo reage de uma forma. A que eu tomei foi muito, muito forte. Porque os 2 tumores, não sei, estavam gigantes, parecendo um caroço de manga, assim, saindo pra fora. O da axila era um tomate cereja, que eu não conseguia mais abaixar o braço. Ele se alimentava muito rápido, crescia muito rápido. Então teve que ser uma forte, então foi muito difícil ali pra mim. E aí depois que eu fiz a químio, depois passei com a médica, eu falei, doutora, eu não entendi. Não eram 12 brancas e 4 vermelhas? Ela falou, não, pelo FISH. FISH é um exame que você faz, você descobre o câncer que é, e são vários tipos. Então ela mandou pra análise para descobrir o tipo desse HER2 que eu tive. E ele se alimenta por hormônios. Eu tomava hormônios porque eu tenho endometriose, então ele crescia muito rápido. Porque além dos hormônios do meu corpo, eu tava alimentando ele com os hormônios da endometriose. Aí ela falou, então você vai tomar 6. Imagina, na hora eu já lembrei do que eu tinha pedido pra Deus. Eu sabia que Deus estava comigo, tinha um propósito e Ele nunca me abandonou e nunca me abandonará. Porque eu pedi, Senhor, eu não vou renegar, seja feita a tua vontade, que o Senhor sabe todas as coisas. Eu só peço que alivie esse tratamento, porque eu tinha que cuidar das meninas. E Ele aliviou. De 16 químios, eles passaram pra mim tomar apenas 6. E depois eu conto toda essa história pra vocês, né? Mas o que eu vim falar não é nem assim só
do câncer de mama, que depois eu conto, mas para mostrar que Deus tá no controle de tudo. E que se eu, né, sozinha, com 2 filhas especiais, conseguir passar por esse tratamento agressivo, você também vai. Lembra que eu falei que eu pedi para Deus aliviar? A médica tinha falado que teria que tirar todo o meu seio e esvaziar a axila, todo. Quando fala todo, é tudo. Eu fiquei vendo as fotos, ela falou pra não ver, mas a gente é curioso, fui ver, tira o mamilo, tira tudo, fica um corte gigante, tira tudo. Era total o que eu iria fazer. Depois, eles foram vendo, aí falou, não, vai tirar só metade do seio. Depois, vai tirar só um quadrante, divide em 4 e tira esse quadrante. E por último, não precisou tirar, só tirou a clipagem, aquele clipe que depois eu conto pra vocês também, que grampeia o tumor, porque o tumor desapareceu. E eles falaram que o máximo que essa quimio ia fazer era fazer com que ele não se espalhasse, diminuir um pouco para a cirurgia não ser tão agressiva, mas ele desapareceu por completo. Então o médico fez a cirurgia pelo mamilo, né, pela auréola, e tirou aquele pedacinho que tava a clipagem, fiz esvaziamento da axila, tiraram, se eu não me engano, 12 linfonodos e na biópsia não acharam nada. Então Deus aliviou o meu tratamento. Eram para ser 16 químios, foram para 6. Porque eu não iria aguentar. Na 5ª químio, eu já não estava levantando da cama. Meu coração já estava fraco. Eu já estava muito fraca. Eu já não aguentava. Minhas unhas ficaram pretas, já estavam caindo. Eu quase amputei o dedo. Sangrava. Eram cortes imensos na minha garganta, em boca, em tudo. Não tô falando isso pra assustar, tô falando pra vocês que é agressivo, mas cada organismo reage de uma forma e cada pessoa, cada câncer é um tipo de química. Existe várias diferentes, tá? Tô falando no meu caso. Então Deus aliviou, era pra ser 16, foram 6. Era pra tirar todo o seio, fazer aquela cirurgia enorme. E foi uma cirurgia simples. Eu tenho ainda o catéter, o porticarte, tá? Então, o que eu falo pra vocês, dá medo, dá, mas não desiste, sabe? Ora, luta, faz todo o seu tratamento. O que eu fazia? Eu tomava suplementos, vitaminas, aí eu tomava os sucos verdes, tudo pra nutrir o meu corpo, as células boas, porque a quimio também mata as células boas, né? Então as células boas tinham que combater as ruins. Então seu corpo tem que estar forte. Então mesmo que a boca tava toda machucada, nossa, colocava algo salgado, era como se fosse álcool na ferida. Eu pegava aquela sopa ali e engolia, não sentia gosto de nada, aquele gosto de papelão na boca. Eu falei, eu tenho que ficar forte, eu vou vencer essa doença. Eu tenho as minhas filhas e Deus tá comigo. E eu lembro que a médica já tinha falado que tinha dado metástase, que tava em tudo. Quando eu fui fazer a cintilografia, que é pra ver se tá nos ossos, eu tinha muito medo de fazer. Eu remarquei ela umas 5, 6 vezes. E aí eu lembro que eu só ficava na cama, triste, com medo, né? E aí eu tava ouvindo uma live da missionária Sônia. E aí no final da live dela, que ela fazia à noite, que ela é lá do Japão, ela falou, ó, Deus tá mandando dizer que tem uma mulher aqui que já foi curada do câncer. Deus tá falando que você já foi curada, você precisa apenas passar o processo para ter autoridade para falar do assunto. Você já tá curada, levanta dessa cama e vai fazer o que tem que ser feito. Eu falei, será que é comigo? No outro dia de manhã, ela estava fazendo uma participação numa live de uma pastora. Quando terminou, ela falou a mesma coisa. Levanta daí, vai fazer. Você só precisa passar pelo processo. Você tá curada. Falei, será que é comigo? Você fica na dúvida. Quando foi à noite, no mesmo dia, ela falou a mesma coisa. Eu falei, não, é comigo, eu tô curada. E aí eu fui, fiz a cintilografia e não estava. Não tinha dado metástase. A última palavra vem de Deus. Cada corpo reage de uma forma. Então não é uma sentença de morte. Então é difícil? É,
Mas se eu conseguir passar, vocês também vão. Depois eu explico tudo que o tratamento, todos os procedimentos. Eu ainda faço hormonioterapia, tá? Mas o que eu quero é passar uma mensagem de fé, de esperança, luta, né? E não é só essa parte do câncer. É o seu filho com autismo. Eu sei o que é. Eu tenho uma com paralisia cerebral, outra com autismo, eu faço tratamento de câncer, eu não tenho mãe, não tenho família para ajudar. E se eu consigo, o que vai barrar vocês? Levanta, vai, força, luta. Não é o autismo, não é um filho com necessidades especiais, um câncer, que você vai morrer ou vai tirar a sua alegria. Você é mulher, você tem essa vida, você tem que viver. Ah, porque se eu não tivesse um filho com autismo eu seria feliz. Ah, se eu não tivesse. Mas você tem. E o que você pode fazer? Seguir. O tempo não volta. Nós só temos essa vida. Então você tem que aproveitar e viver ela da melhor forma. Então eu falo pra vocês. Tenha fé, força, não desanima. Quando eu tô triste, eu ponho uma música bem alta, um louvor, eu vou pro banheiro, eu choro pra Deus, no outro dia levanto. Sabe por quê? Você vai. Qual duas opções que tem? Ir em frente e desistir. Desistir vai mudar o quê? Nada, você só pode seguir em frente. Então, vamos. Eu vou estar aqui passando pra vocês no YouTube, nos vídeos, sabe? Falando de autismo, falando de câncer, falando de fé, sabe? Então, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha pra outra mulher, outra pessoa que tá passando por uma doença difícil, ou tá passando um momento difícil com os filhos, com a vida dela, depressão. Faço tratamento de depressão também. Então vamos, que eu sei o quanto que eu tava triste assim, eu ficava procurando videozinho assim na internet, que eu me sentia tão só, sabe? Pra dar uma fé, uma esperança. Então é esse meu intuito, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.